Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Miguel Ângelo Caruso, sou filósofo clínico, autor do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado pela editora Vozes no ano passado, 2021. Já se encontra na sua primeira reimpressão feita este ano, em 2022. E hoje eu gostaria de falar com vocês, dando continuidade à sequência sobre Introdução à Filosofia Clínica, a mais um filósofo que contribuiu para nós pensarmos a clínica no consultório, né? A filosofia no consultório. E o autor que nós vamos falar hoje rapidamente é o Wittgenstein. Né? Ludwig Wittgenstein, ele é um filósofo austríaco do século XX, nasceu em 1889 e viveu, né, sua grande produção filosófica foi ao longo do século XX. E existem, entre os estudiosos do Wittgenstein, duas etapas do pensamento desse autor. A primeira é identificada a partir de sua obra Tratactos Lógicos Filosóficos, e depois o Wittgenstein, que é chamado o segundo Wittgenstein, que é o das investigações lógicas. Esse, segundo Wittgenstein, é o que trouxe alguns elementos para nós pensarmos a filosofia clínica. Chama-se jogos de linguagem. Essa noção do Wittgenstein é basicamente compreender que a linguagem ela não é tão universal quanto se espera que ela seja, né? A linguagem ela tem particularidades. E quando Wittgenstein fala em jogos de linguagem, ele vai entender com isso também que cada grupo vai ter sua expressão de linguagem, e isso inclusive vai influenciar no modo, inclusive, como aquele grupo vê o mundo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, até nos estudos da própria filosofia, o quanto que alguns termos usados por quem estuda Aristóteles, às vezes os termos muito parecidos usados por Kant, ou por Heidegger, ou por Husserl, eles vão ter sentidos diferentes de acordo com cada filósofo. E se a gente for comparar termos utilizados na filosofia com termos utilizados em outras áreas, também isso vai se diferenciar. Por exemplo, nós temos na filosofia um termo no século XX chamado intencionalidade. E ele é uma atualização de um termo usado, por exemplo, por medievais, por outros autores, e que no século XX ele vai tendo usos muito próprios. Né? Ele foi retomado ou utilizado no século XIX pelo Franz Brentano e depois no século XX por outros autores como Joe Searle. Né? E, bom, essa questão dos jogos de linguagem, ela serve na clínica justamente para a gente levar em conta que cada pessoa que é recebida no consultório, ela vem de uma família, ela vem de uma cidade, de um bairro, de uma realidade às vezes religiosa, política, de uma realidade dos próprios estudos dela, da vivência. Então, assim, toda a vida dela, suas vivências, seus aprendizados, seus valores, tudo isso pesa, de certo modo, sobre o modo como ela, inclusive, fala sobre o mundo, fala sobre a realidade, fala sobre si. E quando uma pessoa chega ao consultório e expressa alguma coisa de si, a gente precisa entender que, como ela vem de um ambiente onde aquela linguagem que ela traz tem um sentido muito próprio, às vezes, naquele ambiente, a gente não pode dar por compreendido aquelas palavras que ela traz como se um dicionário fosse explicar aquele sentido daquelas palavras. Então, os sentidos eles vão sendo esclarecidos ao longo da terapia. E podemos dizer também que se estabelece um jogo de linguagem dentro do próprio consultório entre filósofo clínico e partilhante, porque haverá elementos ali apresentados pelo partilhante da sua máxima intimidade, que o filósofo clínico, tendo acesso àquilo, ele vai poder dialogar mais próximo da pessoa, utilizando a linguagem dessa pessoa. Então, temos aí uma noção agora do Wittgenstein, né, com jogos de linguagem, e a gente também leva em conta que a filosofia clínica ela tem uma influência bem grande da filosofia da linguagem, ou da analítica da linguagem, né, que é um pensamento, sobretudo, desenvolvido na filosofia inglesa, né, e
britânica, de um modo geral, e a gente deve levar em conta que essa analítica da linguagem associada à lógica são meios que o filósofo clínico se vale, se utiliza, não para pensar aquelas pessoas a partir dos autores, mas para que aqueles autores iluminem o modo de pensar a prática do consultório. Então, novamente, eu repito, como eu já fiz em vídeos anteriores, se você lê Wittgenstein, as investigações lógicas dele, ou se você lê O Mundo como Vontade de Representação do Schopenhauer, ou se você lê a história da loucura do Michel Foucault, você não vai achar filosofia clínica ali. Esses autores, por meio dessas obras, iluminam a filosofia clínica de tal modo que torna a prática do consultório, sua metodologia, viável para abrir o filósofo clínico à singularidade daquela pessoa que chega ao consultório. Então, esse é uma ideia-chave na filosofia clínica. Você não leva princípios filosóficos para o consultório, você não leva a ética kantiana para o consultório, você não leva a ideia do mundo como representação do Schopenhauer. Né? Eu costumo até brincar e dizer que Schopenhauer foi lido por Lúcio Pachter, que é o sistematizador da filosofia clínica, e por Freud. Só que o Lúcio Pachter ficou com a representação e o Freud ficou com a vontade. Né? Porque o Freud vai dizer sobre aqueles elementos do inconsciente que tem a força para gerar alguns movimentos na pessoa e que ela não percebe tanto. Né? A filosofia clínica a gente não trabalha com a ideia de inconsciente. Inclusive, a posição da filosofia clínica pode ser pensada muito à luz, por exemplo, do John Searle, que vai, no fim das contas, dizer que não é uma questão de inconsciente. Quando a gente fala que quando a gente consegue dar o foco em alguns elementos do mundo e de nós mesmos, né, a gente pode pensar que assim, não é porque eu foquei em alguma coisa e várias ficaram de lado, que essas que ficaram de lado são uma grande força inconsciente que eu não tenho controle. Né? É possível, inclusive, que eu leve meu foco para esses outros elementos. Então é interessante a gente pensar que na filosofia clínica não se trabalha com o inconsciente, trabalha-se com aquilo que aparece no consultório, né? Por isso a gente se vale muito da fenomenologia, mas aquilo que a pessoa não dá atenção e não aparece, né, ele pode ser encontrado ao longo das sessões do consultório, ouvindo a história da pessoa, compreendendo o modo como ela funciona, como ela vê o mundo, como ela se enxerga, como se dão ali os elementos internos nela e por aí vai. Né? Então, esse é um pouco do que eu gostaria de trazer hoje, que é essa ideia de como os jogos de linguagem do Wittgenstein e a analítica da linguagem, a escola analítica da filosofia, a própria lógica, ajudam o filósofo clínico a ter um cuidado e uma percepção, uma atenção maior àquilo que aparece no consultório do partilhante, não dando nada como subentendido. Tudo precisa ser esclarecido. E o parâmetro de esclarecimento daquilo que é do partilhante está no próprio partilhante. É a própria pessoa que vai esclarecer, seja ao longo das sessões, seja em algum momento com intervenções do terapeuta, a fim de pedir que a pessoa torne mais clara aqueles elementos, tornem mais claros, né, aqueles elementos que a pessoa trouxe ao consultório e que até então estava um pouco obscura, estava um pouco equívoco. Né? Então, a clareza a respeito de alguns elementos das vivências, das emoções, dos valores, do modo de ver o mundo, do modo de ver a si mesmo, tudo isso e muito mais são esclarecidos ao longo da terapia, porque, no fim das contas, o parâmetro do filósofo clínico para trabalhar com o partilhante é o próprio partilhante e toda a sua constituição, seja o seu mundo externo, que a gente vai mais à frente trabalhar, que é com os exames categoriais, seja com os elementos internos, que é a sua estrutura de pensamento, seja no modo dele interagir no mundo e interagir com os elementos que o constituem internamente, que são os submodos. Certo? Então é isso. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, peço que curtam, que comentem, deixem um comentário aí do que vocês acharam, se está claro, se não está, o que vocês gostariam que eu esclarecesse um pouco mais. Se inscrevam no canal também, coloquem aí o sininho, né,
para vocês receberem notificações a cada novo vídeo, e compartilhem com quem possa se interessar e também queiram se inscrever no canal para a gente fazer com que essas ideias da filosofia clínica cheguem ao maior número possível de pessoas. E caso você tenha interesse ou em curso ou em terapia, também pode entrar em contato no e-mail que eu vou deixar aí abaixo, que é cursodefilosofiaclinica@gmail.com. Então, tanto para terapia quanto para curso, pode entrar em contato que a gente vai o mais rápido possível responder, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.